quando você tá aqui fora, num lugar tão diferente, e você topa, às vezes é um passinho que você dá. Eu vou ouvir essa história, eu vou olhar para esse lugar, eu quero ouvir essa música. Você descobre um mundo inteirinho novo ali onde você mora, só porque você está aberto. Você descobre novos gostos, você prova outra comida, você vive uma outra maneira e fala, pô, que legal, eu posso não querer viver isso aqui, mas eu conheci, eu me abri e vi se é legal ou não, e eu vou contar isso aqui para alguém, e eu tô com isso comigo e ninguém te tira isso. Você pode voltar a morar no Brasil hoje, viver o resto da sua vida lá, mas ninguém tira o que você aprendeu, o que você viveu nesse período. E para isso é preciso estar aberto ao novo, aberto ao outro também, né? Aquilo que o outro tem para te contar, para te mostrar, para te oferecer. Hoje eu vou conversar com ela, que é imigrante há 6 anos, já morou em Portugal, atualmente mora na Bélgica, atua na área de comunicação. Seja bem-vinda, Ilana. Obrigada. Você acabou agora de dar entrada na sua nacionalidade portuguesa. Conta um Uhum. pouquinho para a gente sobre como é essa sensação de, enfim, ter cumprido essa trajetória de 5 anos para poder dar entrada num título de nacionalidade, que é diferente de uma residência. Na quinta-feira, que foi o dia que eu dei entrada no processo, eu tive uns pensamentos sobre isso, que era um pouco assim, nossa, eu tô ali na rede social, tava fomentando ali um pouco de suspense sobre o que é que eu tinha ido fazer em Portugal, as pessoas das minhas redes sabem que eu moro na Bélgica, e eu já tinha deixado um pouco a entender que eu não tinha ido lá somente a passeio, que eu tinha ido fazer alguma coisa importante. E depois eu comecei a pensar, nossa, mas talvez não seja algo tão significativo assim, e eu acabei fazendo, né, um suspense em cima. Mas isso logo foi substituído pelo pensamento de que é sim uma coisa super grandiosa, super significativa, porque quando você dá entrada na nacionalidade, quando você chega lá na conservatória, e foi muito essa sensação que ficou para mim no dia, na quinta-feira passada, quando você dá a entrada na nacionalidade, você foi até o seu último passo. Depois daquele momento ali, tudo que vier é o que eles vão atribuir para você. Você chega na conservatória com os seus formulários, com os seus documentos, depois de justamente, no mínimo, 5 anos de trajetória. No meu caso, foram 6, porque eu fiquei com burocracias me limitando documentos que vinham do Brasil e outras coisas. Então você chega lá e diz assim, olha, tá aqui, eu quero eu quero me naturalizar portuguesa. E dali em diante, você já não é mais um agente ativo nesse processo. Eles é que vão analisar a sua documentação e depois você vai ser comunicado de que o seu assento, né, de naturalização, como se fosse seu registro de naturalização, ele está liberado, e aí você solicita o passaporte e o bilhete de identidade de português. Então, é, assim, uma sensação de uau, até aqui, né, essa jornada que é super intensa da imigração, que é um assunto também pelo qual eu sou apaixonada, porque a trajetória da imigração, ela transforma em vários aspectos, e é chegar nesse momento e falar, caramba, até aqui eu vim, eu consegui, e agora, como eu disse, não depende mais de mim, porque todas as etapas que eu precisava eu cumpri, que é entrar, pedir a primeira residência, renovar, ficar ali, vencer as coisas até chegar o momento de você se naturalizar cidadão, né, do país da Europa onde você vive. Então foi isso para mim. É muito interessante porque tem várias pessoas que provavelmente vão ver esse podcast depois e estão passando pelo processo que você já passou há 6 anos atrás, ou o processo que você passou um pouco tempo antes de imigrar também, que é o processo de planejamento. Conta pra gente, no Brasil, como que era a sua vida no Brasil e por que que você decidiu imigrar? Como era a minha vida no Brasil. Esse é um ponto que sempre causou curiosidade, principalmente logo que a gente chegou. Porque quando eu saí, eu falei que estava vindo muito pouco tempo antes, não porque eu quis fazer mistério, mas porque foi uma decisão que do momento da tomada até a ação acontecer, teve um intervalo pequeno. Isso tem a ver com a motivação de a gente ter saído de lá. Nós vivíamos no Brasil financeiramente bastante bem. Nós tínhamos uma pequena empresa que já era estabilizada no mercado, ela funciona ainda, tá? Sob a gestão do meu pai no Brasil. Eu tinha acabado de comprar uma outra pequena empresa também, uma loja. Tava então eu e o meu marido atuando, né, cada um numa loja diferente.
segmentos diferentes também. A gente tinha uma empresa de comunicação visual, eu tinha comprado uma loja de acessórios para diversificar também o nicho. E a gente financeiramente estava bem, a gente tinha comprado uma casa pouco tempo antes, a gente tinha carro, moto quitadas, nós tínhamos, assim, boas conexões, toda a família morando lá perto, três filhas, que então também dependem daquele contato. Essa era a nossa vida no Brasil, porém, acho que é o caso de muita gente que vem para fora, a violência no nosso estado, ela teve uma crescente, assim, assustadora. E acho que todo mundo do Brasil sabe da greve da polícia que aconteceu em 2017, sim, em fevereiro de 2017, que foi um horror, assim, deixou todo mundo muito assustado. Ficou um cenário de, assim, apocalipse zumbi, não tinha gente para recolher corpo, não tinha polícia para recolher corpos, e tinha muitos assassinatos acontecendo. Aquilo já foi um sinal de alerta para mim. A gente já não estava vendo mais segurança para chegar em casa, por exemplo, e abrir o portão, para as nossas filhas esperarem o transporte escolar na porta de casa. A gente começou a ficar meio refém dessa violência. E foi quando eu comecei a falar, né, com o meu marido: olha, eu acho que a gente precisa sair daqui porque nós estamos criando três filhas. Como é que nós vamos oferecer para elas uma mínima estrutura? Se nós somos dois, daqui a pouco elas precisam sair, fazer coisas, a gente vai ficar sempre refém dessa violência, e eu não quero isso para elas, como também não queria pra gente. Então, foi essa a motivação para a gente migrar. Mas como as pessoas normalmente associam imigração com melhores condições de vida financeira, as pessoas ficavam muito impactadas, tanto as pessoas do Brasil, quando sabiam que a gente estava saindo, mas principalmente em Portugal, com quem a gente conversava e a gente falava, às vezes acaba saindo, a gente fazia tal coisa, ou a gente tinha isso, ou a gente vivia de tal forma. Então, vocês vieram fazer o que aqui? Mas a gente saiu principalmente por motivação de segurança. Quando já decidido a mudar, eu fui escolher como é que nós iríamos mudar de forma legal. Aí foi que veio a faculdade, que já é uma outra parte do processo, né? Ter feito a faculdade em Portugal. Mas a motivação foi claramente essa que eu falei agora. Como foi esse processo de obter o visto, decidir o que que você ia fazer e conta um pouquinho de como foi chegar em Portugal, assim, o que que você fez em Portugal? Você já foi só estudar? Você foi trabalhar também? Então, sim, já fui para Portugal com visto. É uma coisa que eu não imaginava poder fazer quando eu decidi imigrar. Eu comecei a abordar o assunto com meu marido em fevereiro, ele teve uma resistência, não foi assim uma coisa que ele quis fazer. E eu fui amadurecendo a ideia enquanto eu pesquisava quais eram as maneiras, porque uma coisa que para ele era sem hipótese, para mim também era a gente ir de maneira ilegal, embora isso não seja nenhum demérito, tô frisando que para a gente não era uma hipótese, então eu pensei, bom, se não é uma hipótese, eu tenho que buscar o que é que a gente vai fazer. E aí surgem as opções. A primeira coisa que eu queria era decidir, era o país, né? Decidimos Portugal, como muita gente, pelo idioma, pelo clima, achamos que a adaptação ia ser menos severa para as meninas, tínhamos uma filha de 2 anos, uma filha de 8 e uma de 9. E quando eu decidi o país, eu falei, bom, agora eu vou olhar como é que eu entro nesse país de forma legal. E aí tinham ali as opções do visto. Portugal tem várias opções de visto, muita gente não sabe, mas tem visto de investidor, tem visto de quem está adquirindo imóveis, visto de aposentado, que tem renda, etc. O visto de investimento, de empreendedor, porque o de investimento é para quem vai investir muita grana, não era o meu caso. Mas o visto que ele é para quem vai empreender, para quem vai montar alguma coisa, inicialmente seria o mais compatível comigo, porque a gente já tinha essa pegada de empreender no Brasil, eu sempre, né, empreendi, sempre tive negócio, mas eu senti que era muita coisa, imigrar e começar um negócio fora, além do que quando você vai fazer isso, você tem que apresentar plano de negócio, etc e tal, e eu ia demorar um tempo para fazer isso daí. Como eu estava um pouco, assim, querendo sair logo de lá, em maio a gente já tinha o país definido e eu já tinha a anuência do meu marido para a gente se mudar. Então eu falei, eu acho que vai ser o visto de estudante. E aí fui descobrir que eu podia entrar numa faculdade portuguesa usando o Enem. Eu tinha um Enem de uns 2 anos antes, que eu tinha usado para entrar na Federal no Brasil. E aí eu usei a nota do Enem, eu fui atrás do processo, 100% sem consultoria. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Eu nunca sequer tinha viajado para fora do país. O meu marido já tinha viajado, eu passei, mas eu não, nunca tinha. Então eu pensei assim, eu tô sendo ousada.
eu tô sendo ousada, porque eu nunca fiz nada disso, e de repente eu vou marcar uma entrevista num consulado, não tinha consulado no meu estado, eu marquei no Rio de Janeiro, que era o mais próximo pra gente. Eu marquei a entrevista, então a decisão tomada em maio, eu marquei a entrevista para julho. E aí eu fui correr atrás do processo, consegui a documentação. Você, quando vai no consulado, você já tem que ter sido aceito pelas universidades, pela universidade. No meu caso, eu falei pelas, porque eu tinha a sensação de que eu não ia passar, mesmo que a minha nota fosse bem, bem alta no Enem. E aí eu acabei me candidatando em 5 universidades diferentes. E aí eu acabei sendo aprovada em todas. Na hora de escolher, eu escolhi o critério da reputação para o meu curso, que é Ciências da Comunicação. Então, eu escolhi a universidade, recebi a carta de aceite, fui no consulado, dei entrada, e em agosto, já com passagem comprada, ou seja, eu estava sendo ousada, mas eu estava também otimista, né? Porque eu já comprei a passagem para agosto, pensando, bom, o visto vai sair, a gente vai. E o visto foi aprovado, então nós fomos para Portugal. Essa foi a primeira pergunta que você fez, né? Como é que foi esse processo de ir com o visto? Depois você perguntou como é que foi a chegada em Portugal. Sim, eu fui já com a intenção de estudar de forma integral, porque as universidades lá, salvo os cursos especificamente noturnos, que também não é exatamente muito comum, os cursos são em período integral, então eu já sabia que eu ia passar a maior parte do meu dia dedicada à universidade, e era como acontecia, eu tinha ali uma grade na faculdade, que normalmente eu estava entre 8 e 16 horas totalmente, né, envolvida com os afazeres da faculdade, em aula ou em outras demandas. E aí o meu marido trabalhava e eu fazia faculdade. Foi assim que a gente chegou em Portugal, essa era a intenção. E uma coisa que acontece com muitos imigrantes é porque, igual você falou, você tinha uma vida estável, você tinha uma carreira, você tinha um negócio, você tinha sua casa, sua família, a vida estava boa, estava fluindo, tudo Uhum. tranquilo, a não ser o fato da violência. Te fez pensar em migrar, porque provavelmente acho que você ainda não imaginava em migrar antes desses fatos. E geralmente o que acontece é quando a pessoa imigra, mesmo ela tendo uma carreira, tendo condições financeiras, acaba que ela tem que se adaptar de tal modo que ela tem que recomeçar tudo. Então, provavelmente ali você voltou a ser uma estudante, e depois você quer, lógico, entrar no mercado de trabalho. Como que foi o seu primeiro emprego em Portugal? Então, esse eu acho que é um dos pontos mais polêmicos das jornadas, das histórias que a gente ouve, que a gente conta sobre imigração. Eu acho que todo mundo entra no avião para imigrar, passagem só de ida, normalmente, e a gente está indo com aquilo que a gente construiu na nossa cabeça. Ah, a minha dificuldade vai ser essa, eu vou ter que me adaptar. E quando você chega lá, é muito curioso, porque aquilo que às vezes você imaginou que ia ser uma dificuldade não é, mas dificuldades que você nunca imaginou aparecem na sua frente e você fala, tá, e agora? Né? O que que eu faço com isso daqui? Então, eu tenho alguns textos aí no meu site, no meu Instagram fora, em que eu falo sempre a brincadeira da tomada, né? Primeira dificuldade que eu me deparei em Portugal é a tomada, não encaixava nada meu na tomada. Quando é que eu ia pensar na tomada, né? E você fala, caramba, meu notebook não encaixa nessa tomada. E aí, aquilo ali já é a amostra para você, já é a primeira, é o spoiler do que vai ser a imigração. Exatamente como você falou, a gente fez uma preparação financeira, a gente estruturou como é que isso ia funcionar, e na prática foi bem diferente, né? Porque quem está aqui na Europa sabe, o salário em Portugal é baixo. E por mais que a gente tenha se condicionado a uma realidade diferente da que a gente via no Brasil, a gente não foi para Portugal e falou, eu vou morar igualzinho eu moro aqui no Brasil, eu vou andar no mesmo carro. Não, a gente foi totalmente aberto essa nova realidade. Claro que com alguns limites, né? Mas a gente foi bem aberto. E o meu primeiro emprego em Portugal foi um part-time, né? Para quem não conhece, é um trabalho no Brasil a gente fala um meio período, no Time Out Market, que é esse mercado com gastronomia que tem em várias capitais pelo mundo, o mercado da Ribeira se chama em Lisboa, porque era o que eu conseguia fazer ser compatível com a faculdade. Então, eu saía da faculdade 4 horas da tarde, 6 horas eu entrava lá para trabalhar até meia-noite. E era um emprego bilíngue, porque lá você lidar o tempo todo praticamente com
turistas. Quase você não fala com, né, locais, com nativos. É um lugar muito turístico. E era um salário bem baixo, ficou bem cansativo. No primeiro momento eu pensei, nossa, não vai dar, porque aí esse horário que eu tinha para também fazer outras coisas em casa e etc. Me dedicar também à faculdade, a faculdade de comunicação, eu tinha ali 600 páginas para ler, às vezes, no intervalo de 3, 4 dias que um professor pedia. Pensei, bom, não vai funcionar. Aí você já começa a ver que não vai ser bem do jeito que você planejou, né? Esse foi meu primeiro trabalho em Portugal, fiquei pouquíssimo tempo, não completei um mês, saí, falei, bom, vou ter que pensar numa outra coisa. E depois eu tive o que talvez tenha sido, aí sim, meu emprego, né, meu trabalho, que foi quando eu fui contratada para escrever artigos para um portal de comunicação que estava iniciando atividades em Portugal. Aí já foi uma outra etapa também, mas isso já tinha uns 6 meses de Portugal, então não foi logo na chegada, sabe? Você falou também que seu marido, assim que ele chegou, ele foi trabalhar aí também. Ele trabalhava com o que exatamente? Ele foi trabalhar numa empresa. Nós tínhamos uma empresa de comunicação visual, como eu falei no Brasil, uma gráfica, copiadora. É muito comum esse tipo de estabelecimento no Brasil. É uma empresa de conveniência digital, vamos falar assim. A pessoa vai lá, imprime, manda fazer um banner, uma lona, essas coisas. Quando ele chegou em Portugal, nós chegamos numa quarta-feira, dia 23 de agosto, e na semana seguinte ele conseguiu uma entrevista numa empresa idêntica à nossa, só que, né, lá em Portugal, com um dono que precisava de uma pessoa como ele. E aí ele foi e já saiu contratado. Mas como nós tínhamos acabado de chegar, ele saiu contratado com um salário mínimo de Portugal. E nós achamos, ok, tudo bem. Perto de casa, um bom horário, um ambiente de trabalho legal, é uma empresa super legalzinha que tem lá em Almada. E depois a gente foi entendendo que não era bem assim, que com o salário mínimo em Portugal, né, um casal já não vai viver, um casal com 3 filhas. É óbvio que, como eu disse, nós tínhamos a preparação, e no nosso caso, nós ficamos meses levando renda do Brasil para Portugal. Só que na nossa idealização, isso duraria um período limitado em que depois ele estaria trabalhando, eu também, e as coisas fluiriam diferente, né? Daí, como eu falei, da idealização, porque realmente aconteceu, tem um abismo, né? E você é imigrante duas vezes, né? Porque você foi Exatamente. para Portugal e de Portugal você foi para a Bélgica, que é onde você está Exatamente. atualmente. Eu costumo chamar lá no meu site, está até escrito isso na minha bio sobre a mudança para a Bélgica, é o recomeço dentro do recomeço. Então, você já tinha recomeçado, e aí você está se adaptando. Essa semana eu estou completando 3 anos de Bélgica. 3 anos foi o tempo que eu vivi em Portugal. Ou seja, eu acabei de completar, né, o mesmo ciclo, uma mesma etapa, uma quantidade de tempo, e são experiências completamente diferentes. Ou seja, né, como eu costumo brincar, emigrar não é para amadores, porque vivi 3 anos em Portugal, foi uma experiência com N acontecidos e aprendizados, e aqui outra completamente diferente. E nos dois casos, uma coisa é comum, que é você se adaptar e, literalmente, como você falou, começar do zero, né? É redundante, mas começa sem nada, vai vendo o que está acontecendo em volta, como é que eu me encaixo nisso daqui. Então, fiz 2 vezes esse processo. O primeiro país que eu morei quando eu saí do Brasil foi na Bélgica, foi na cidade de Mons, que é a cidade que você mora hoje. Uhum. Eu entrevistei, inclusive, um músico de Mons essa semana também para o podcast, que é o Nilo. Ele já está aí há 12 anos, na verdade. Uau. E eu sinto que a dificuldade das pessoas que vão para países que falam outras línguas, especificamente aí na cidade de Mons, na Bélgica, que fala francês, eu sinto que as pessoas têm dificuldade com o idioma. Eu conversei essa semana também com uma imigrante que está na Alemanha. Ela está lá há 6 anos, se eu não me engano, e ela ainda não é totalmente fluente. E é uma dificuldade. E eu já tive em Portugal também, por 5 meses só, não foram 3 anos. Uhum. Mas existe uma diferença. Eu sinto que as pessoas que migraram para países que falam línguas muito diferentes para a gente, que fala português, que não, que mora no Brasil e que não está habituado a ouvir essas línguas. Por exemplo, hoje eu moro na Holanda. Eu não falo holandês e não ouvia holandês quando eu estava no Brasil, por exemplo. Uhum. Francês, eu não ouvia francês quando eu estava no Brasil, por exemplo. Alemão, eu imagino que também, a não ser em zonas muito específicas, né, que tem comunidade Uhum. alemã ou comunidade finlandesa, talvez falem a língua.
eu sinto que a principal dificuldade dessas pessoas é a língua. No caso de Portugal, a gente não tem muito esse problema, porque eles falam português, apesar do sotaque ser bem carregado, dependendo da zona que você está ali em Portugal. Nos primeiros Uhum, dias você fica tentando falar o que que ele falou mesmo aqui. sim. Mas a gente compreende, é português. Qual foi a sua principal dificuldade na adaptação na Bélgica? Como a minha jornada com a imigração, parece que eu também não facilito muito as coisas. Quando eu me mudei para a Bélgica, eu não me mudei para a região francófona. A gente começou a vida aqui na região neerlandofônica, ou seja, a região que fala holandês. Eu morava numa cidadezinha chamada Landen, bem pequenininha, parece mesmo assim uma fazenda expandida para vários moradores. E eles falam holandês, mas a minha maior dificuldade não teve relação com a língua, porque a gente estava numa outra dificuldade global. Eu me mudei no auge da pandemia, no auge da pandemia mesmo, onde só tinha abertos na Bélgica, no lugar que eu morava. Eu sei que na região francófona dizem que isso era mais flexível, mas lá onde eu morava, só era possível comprar na farmácia, no supermercado e ir ao hospital. Até a farmácia bloqueou a seção de maquiagem e coisas não essenciais. Você só podia comprar remédio. Tamanho era a rigidez da quarentena nessa zona. Então, a minha maior dificuldade no começo na Bélgica foi que eu cheguei em outubro, como eu falei, estou fazendo 3 anos de Bélgica. Cheguei precisamente no dia 16 de outubro e não tinha como comprar nada, não tinha como, enfim, conhecer nada. Então eu fiquei fechada na minha casa. O clima era muito mais severo do que Portugal, que era o que eu conhecia de inverno europeu. E isso, essa sem dúvida foi a maior dificuldade. Ali em fevereiro, não, minto, em dezembro, nós tivemos a primeira semana de neve, neve continuamente. Eu senti, assim, muito menos aquele encanto que as pessoas falam da neve, e muito mais aquele, meu Deus, né? Abrir toda hora a janela e tá tudo branco em volta, e não ver o sol, assim, um céu azul por muitos dias. Essa foi a minha maior dificuldade, ter feito essa mudança no auge da pandemia, né? Então, realmente, o idioma ficou para depois, porque naquele primeiro momento eu nem tinha com quem falar ou o que falar, não, e ninguém podia se ver, era proibido interagir até na rua mesmo, não podia. E eu só vim a ter realmente contato com essa questão do idioma quando eu me mudei, ainda na pandemia. 5 meses também foi o tempo que eu morei nessa região, antes de vir para a região francófona. Eu já vim para Mons, onde eu estou desde então. E aí é que eu fui começar a enfrentar questões com o idioma, já com o francês, então já em 2021. E por que que vocês decidiram mudar de Portugal para a Bélgica? Ontem me perguntaram isso no meu Instagram, e é assim, a gente não decidiu se mudar para a Bélgica. Essa decisão foi como no Brasil, foi uma decisão de a gente precisa sair de Portugal. Como eu disse, essa questão do salário, mesmo que ao longo desses 3 anos meu marido tenha feito uma transição de carreira, ele se mudou de profissão, ele deixou a comunicação visual, que era o que ele fazia desde sempre no Brasil, e ele entrou para uma área totalmente nova. Ele se formou gruísta, tirou uma licença de gruísta, que ele trabalha até hoje, inclusive aqui na Bélgica. E como ele é gruísta e surgem sempre propostas para fora do país, isso deixou de ser algo totalmente impensável para a gente. A gente já tinha migrado, como você falou, né? E a gente tinha motivação muito clara. Mas é óbvio que, diferente da primeira vez em que a gente migrou, que foi por uma questão de segurança e questão financeira era muito ok, estava invertido. A gente tinha tudo ok em Portugal, mas financeiramente as coisas estavam muito complicadas mesmo. Então, chegou um momento ali, também na mesma época, em maio de 2000, ou seja, mesma época do ano, em maio de 2020, 3 anos depois que eu decidi lá no Brasil que eu queria sair do Brasil, que a gente falou assim, olha, a gente vai precisar, né, pensar aqui, repensar esse plano, porque também estar aqui para estar seguros, mas ali já está no limite sabe, da restrição financeira, já estava trazendo muitos danos para nossa convivência familiar. Nossas filhas estavam restritas em diversas esferas, lazer, vestuário, tudo estava muito prejudicado, sabe? Vinha o inverno, a gente não tinha como aquecer a casa. É estranho falar assim, mas foi a realidade que a gente viveu, isso foi o que a gente viveu. E quando a pandemia estourou, ficou claramente definido ali que não tinha como a gente continuar.
Então, ele falou, bom, eu sei que já tive propostas de me deslocar profissionalmente, né, de me deslocar geograficamente, perdão, dentro da questão profissional, e aí ele foi avaliar quais eram essas propostas, e aí ele tinha propostas na França, na Bélgica, na Espanha, ele chegou a passar um período na Espanha, mas a quarentena fechou tudo e a empresa voltou com os profissionais para Portugal, então ele ficou lá em Portugal esperando. Essa obra depois ela demorou muito para voltar e quando ele decidiu sair, então ele contactou aquela empresa que tinha oferecido para ele a Bélgica. E aí foi assim que a gente veio parar na Bélgica. Ele veio primeiro para conhecer, para ver o que que ele ia achar e eu vim depois. Você contou que vocês mudaram no meio da pandemia. Como que foi fazer uma imigração para um país desconhecido que fala outra língua e que vocês não conhecem a cultura, não viveram lá, não cresceram lá, por exemplo, não é? Então, tem aspectos muito diferentes. Como que foi essa mudança no meio da pandemia com três crianças? Quando a gente se mudou para a Bélgica, a pergunta que eu mais ouvia, seja pessoalmente, como as pessoas mandavam no meu direct no Instagram, eram assim: como é que as meninas estão se virando? Como é que vocês estão fazendo? Eu acho que é uma curiosidade geral, porque quando as pessoas imigram, por exemplo, para os Estados Unidos, e todo mundo sabe que a maioria dos brasileiros não fala inglês, as pessoas falam: ah, vai se virar por causa daquilo que você falou, porque por mais que você não fale inglês, você ouve, você sabe falar, todo mundo sabe falar, arranhar um hello, né, um thank you, todo mundo. E então, quando eu falei Bélgica, primeiro as pessoas perguntavam assim: o que que fala aí? Que tem muito isso também, né? As pessoas conhecem aqui da Europa os países mais famosos, vamos dizer assim. Então, francês, perdão, a França, a Espanha, Portugal, as pessoas pensam nisso. E Bélgica, muita gente achava que aqui na Bélgica falava inglês, inclusive, muita gente. E aí era onde eu ia explicar, olha, não, aqui na Bélgica falam três idiomas. E as pessoas, uau, eu não sabia. E a pergunta que eu falei que vocês faziam era como é que as meninas se viravam, e aí você pergunta como é que foi isso na pandemia. Eu acho que tem um fator sobre a Bélgica que é muito determinante para quem vem começar a vida aqui. Na pandemia, fora da pandemia, eu acho que é um fator geral, acredito eu, isso é da minha vivência. Eu acho as coisas, as pessoas, as instituições aqui muito acolhedoras, no sentido de que você citou numa pergunta agora mais para trás, você falou na sua interlocução, é que Portugal não tem esse desafio da língua. E eu acho essa sempre uma coisa meio controversa, eu acho até que essa minha fala vai soar polêmica, mas aqui, muitas vezes, eu resolvi coisas e fui atendida em demandas e necessidades com mais facilidade, mesmo logo que eu tinha acabado de chegar, do que em Portugal. Eu ouvi muitas vezes em Portugal, eu vim em Portugal isso agora, a passeio, uma semana que eu passei lá. Não entendo, não estou entendendo o que você está falando. A gente falando a mesma língua. Eu acho que isso muda tudo. Eu já falei sobre isso uma vez no meu Instagram, foi um pouco polêmico mesmo, e surpreendeu muita gente, porque me perguntavam como é que eu fazia nas reuniões escolares, nos primeiros momentos. Se você tem uma criança na escola, você vai ter que ir numa reunião. E aí é preciso falar. E você perguntou especificamente da pandemia. Eu não consigo fazer para você uma diferenciação da pandemia e da adaptação no geral, porque, como eu falei, eu aqui só conhecia adaptação nesse contexto, mas o que eu percebo depois, quando a pandemia já não existia, é que há uma vontade, um interesse da parte das pessoas com quem você interage aqui em te entender e em se fazer entendido. Então, foi assim que a gente conseguiu fazer essa adaptação com as meninas. Na primeira etapa, aonde falava-se neerlandês, eu me virava com tudo no inglês. Eu cheguei na Bélgica fluente em inglês, eu perdi a fluência quando eu aprendi o francês. Eu odeio, né, esse fato, mas é o que aconteceu. Eu precisei me dedicar, fazer meu cérebro entender que quando eu busco uma segunda língua é o francês, e aí o inglês foi ficando, né, em terceiro lugar. Mas nesse primeiro momento era inglês, e eles faziam o máximo para que elas ficassem integradas, para que a gente ficasse também seguro. Eles achavam muito corajosa essa decisão, tanto que eles, né, diziam: Uau, vocês vieram do Brasil, não, a gente veio de Portugal, vocês vieram de Portugal para cá. Quase o que você perguntou, saiu de onde fala a língua de vocês, vieram para cá, e eles sentiam nisso uma coisa
sabe, assim, que merecia ser recompensada, enaltecida. É bem curioso falar, mas essa foi a nossa experiência. Então, tudo que eles puderam fazer, a escola, onde a gente foi nos órgãos, tratar de documentos e coisas, eles foram muito acolhedores. Então, a nossa adaptação na pandemia foi como o resto da adaptação, em que a gente levava o que a gente precisava, e as meninas, por exemplo, na escola tinham, né, as questões delas, mas elas eram extremamente acolhidas e ajudadas, e nós também. Então foi um processo que eu sinto que não foi extremamente afetado pela pandemia, salvo os pontos que eu já tinha citado naquela outra questão, que era o comércio fechado, mas aí era para todos, né? Então era uma coisa que a gente só tinha que aceitar, só tinha que fazer. Claro que tivemos alguns perrengues extras, porque aí veio neve, a gente não tinha calçado de neve, a gente morava em Portugal. E aí vira história para contar, que hoje a gente conta rindo, na época era complicado. A mãe, tá entrando água no meu tênis. Ah, tinha que comprar na Decathlon, mas a Decathlon tá fechada. Não tem Decathlon, né? Essas coisas foram delicadas. Da pandemia e desse recomeço. Acho que foram mais coisas pequenas do que realmente algo que eu consiga descrever assim no todo. Você falou da dificuldade de Portugal. O que eu sinto um pouco é que em Portugal a questão de serviço eles têm um pouco de má vontade. E dependendo da zona que você está ou da região que você está, quando eles sabem que você é brasileiro, eles te tratam diferente. Eu acho que tem Exatamente. um pouco desse preconceito assim, ah, é brasileiro. Porque Exatamente. eu tinha um amigo argentino e quando ele falava que era argentino, eles mudavam, porque eles achavam que ele era brasileiro. E aí quando ele falava, não, eu sou argentino. E aí eles tratavam ele diferente, eu conseguia perceber isso. Tem muito disso em Portugal. E eu acho que os serviços em Portugal, muito dos serviços públicos, até na finanças ou na segurança social, eu acho que é precário, assim, os serviços públicos de Portugal. Eu, particularmente, Precário, essa é a minha visão, pelo menos. precário é uma excelente definição. E é agravado, sim, pela questão que você falou. Foi exatamente a palavra que eu usei quando eu fiz essa sequência de stories, deve ter uns 6 meses para trás. Eu estava voltando justamente de uma reunião de escola aqui. É claro que agora, com 2 anos e tal, porque eu tô há 3 anos, mas na parte francófona, 2 anos e tal, eu já sou fluente na língua. Eu não gosto de falar que eu sou fluente, não, porque para mim eu sou exigente, eu, né, não me considero fluente, mas para o que eles consideram fluente aqui, ou seja, eu sou capaz de ir ao médico, eu resolvo todas as minhas questões, ligações telefônicas, tudo no francês. Posso travar um diálogo, uma conversa inteira. No meu trabalho, eu trabalhei 2 anos e meio, 100% da equipe é belga e a comunicação era fluida, mas quando eu cheguei não era assim, obviamente. E o que faz isso funcionar foi exatamente o que você falou, o contrário de Portugal, em que você fala a má vontade, aqui a boa vontade. Eles querem que você entenda o que eles falam e eles querem entender o que você fala, porque eles querem te atender, querem resolver a sua questão. Então, também é interessante também, porque quando eu cheguei e falava que eu começava as frases com Désolé, je ne parle pas français, e eu ia falando depois, eles ficavam, sabe, quando para tudo assim, deixa eu escutar o que essa menina vai falar, porque eu preciso entender. Agora já acontece, às vezes, uma outra situação, como eu já chego falando o que eu quero, bonjour, tananana, a pessoa às vezes fala isso, pardon, j'ai pas compris, por quê? Ele não estava esperando que eu fosse falar, às vezes, com sotaque, eu tenho, obviamente, eu posso conjugar errado, esse a conjugação é o meu problema, meu desespero. E aí a pessoa já não estava preparada. Mas por quê? Porque quando eles vão falar com alguém que não fala o idioma, ao invés de não querer compreender ou não querer se comunicar, eles querem. E eu acho que isso é determinante para as coisas correrem de forma diferente aqui, para essa experiência ser tão diferente de um país que fala a minha língua, né, que é Portugal. A gente chegou e tanto eu como meu marido menos, assim, mas eu e as minhas filhas, nós enfrentamos inúmeros desafios a nível de comunicação, de os colegas falarem para elas no começo, nós não gostamos da forma que você fala, é feio, mas de uma criança de 9 anos é feio o jeito que você fala, já não quer mais falar, porque ela se sente, né, eu não tô nesse lugar aqui acolhida, e aí chega aqui, vai falar francês no começo, holandês, imagina duas crianças, porque a minha filha mais velha estava no Brasil, presa, sem voo, nós fomos ao Brasil, viemos, e ela não conseguiu voltar, quando ela voltaria, e as duas crianças, uma de 5 e uma de 10 anos, que tinha na época, e holandês. É uma língua, você tá aí, você sabe, é super, assim, austera o som, né? Pra gente é muito diferente.
Você não consegue puxar uma palavrinha para entender como o francês que você fala, isso aqui parece com alguma coisa aqui que eu conheço. E não, aquilo sai tudo assim. Quem fala inglês vai se beneficiar um pouco, quem não fala, socorro, é muito diferente. E ainda assim, em nenhum momento as meninas disseram, eu não tô, não quero ir para a escola porque não estão falando comigo, ou não querem brincar comigo, ou não gostam, pelo contrário, foram hiper bem acolhidas. Então, faz toda a diferença, porque você falou de precário, eu concordo, é realmente precário. Eu tive uma breve experiência em Portugal, eu fiquei 5 meses lá, eu estava na região do Alentejo, era uma zona bem afastada assim dos grandes centros. Por exemplo, em Lisboa é fácil entender o português de Lisboa, por exemplo, mas no Alentejo não. Apesar deles Sim. estarem falando a mesma língua, eu Tem lembro um que sotaque muito forte, muito acentuado. sentou uma senhora do meu lado e ela começou a falar, falar, falar. Eu não entendia nada. Uhum, Era pior do que uma língua estrangeira, porque eu realmente não, eu tentava entender, eu sabia que ela estava falando português, mas eu não conseguia me comunicar com ela. Por exemplo, o sotaque do Açores também é um sotaque que eu não consigo entender absolutamente nada, apesar de ser português. Mas mesmo assim, eu acho que Portugal ainda é o destino que muita gente escolhe, porque é mais fácil, por exemplo, para a gente conseguir um visto, para a gente ficar legalmente em Portugal é muito fácil. claro. Sim, Uma pessoa chega em Portugal, por exemplo, ela pode ficar legal em 15 dias, ou sim. até menos. Além do fato de você conseguir abrir portas para outros países da União Europeia, né? E que você não pode, às vezes, começar isso em outro país se você não tem já o documento dele. Então, sim, Portugal é uma porta de entrada. E é lógico, mesmo com todas as dificuldades, um salário mais baixo e tal, acho que é a porta de entrada para muitos brasileiros, por esse fato. É mais fácil você ficar legalmente e começar tudo de novo, mesmo que seja um país que as pessoas usam mesmo como transitório, assim, porque eu vejo que muita Uhum. gente que chega em Portugal, elas, principalmente hoje, elas não querem ficar em Portugal, elas querem É mesmo isso. ficar Isso como transição. é um efeito muito recorrente, também acho curioso, porque até quem não foi com a intenção de sair, como eu fui com a intenção de ir para Portugal. Não fiquei ali, não, eu vou para Portugal. Tem gente que vai, mas não foi o meu caso. Mas é como se depois você fosse sendo empurrado para fora pelas condições, assim, pelas Exato. condições inóspitas, assim, de sobrevivência, né? Eu acho que até por essas questões, né? Apesar de ser mais fácil pelo clima, que o clima lá não é tão severo, um inverno tão rigoroso igual aqui mais para o norte da Europa, como é na Bélgica, na França, na Holanda, na Alemanha. O clima lá é mais parecido com o Brasil, de certo modo. Fala Uhum, português, é mais fácil para se legalizar. Eu acho que por essas questões as pessoas chegam lá. Mas quando as pessoas chegam e começam a vida ali, é bem isso. Eu fui para lá, fiquei 5 meses, falei, aqui não dá para viver, porque você começa a ver muito preconceito, o sistema é precário, os sim. serviços são precários, os serviços são ruins. Se você mora numa zona mais afastada ou numa cidade mais afastada, às vezes não tem transporte público. Uhum. A minha maior parte em Portugal, eu fiquei no Porto, e aí ali no Porto tem tudo. É muito bem estruturado, os transportes são limpos, novos e funcionais. Porto, comparado com Lisboa, que é a capital, tem uma impressionante qualidade, assim, né, de funcionamento e tudo. Eu acho Porto muito, muito bacana. Então, e aí eu fiquei a maior parte ali. Eu cheguei, eu fui pro Alentejo também, mas eu fiquei 2 semanas lá e aí era uma zona muito afastada. Era isso, não tinha ônibus, era um ônibus por dia. Se eu quisesse sair de lá para qualquer outro lugar, era um ônibus por dia. Se você perder esse ônibus na ida, você não vai, e se você perdeu o da volta, você não volta para casa, você vai dormir, se vira. Sim. E aí eu fui para o Porto, onde eu fiquei a maior parte desses 5 meses. No Alentejo eu tinha ficado 2 semanas só. E fiquei um mês também em Ribeira de Pena, que é uma cidade ali da região de Vila Real. Já é Uhum. quase na fronteira com a Espanha também. Sim. É uma cidade pequena que tem estrutura, por exemplo, tem mercado, tem farmácia, tem tudo que você precisa dentro ali.
Isso no Alentejo eu não tinha nem isso. Eu morava realmente numa vila e aí só tinha uma merceariazinha e uma padaria. Era só o que tinha, não tinha farmácia. Se você passar mal, passa mal aí, amanhã você pega o ônibus e vai comprar um remédio. Sim, caramba. Mas em Ribeira tinha tudo, tudo isso, assim. Mas eu sentia que, por exemplo, era a mesma questão. Se eu precisasse, por exemplo, resolver uma questão burocrática, dependendo de onde fosse, eu não conseguia, porque só tinha um ônibus também por dia. Aliás, lá eram dois ônibus por dia, era um de manhã e um na hora do almoço. E para voltar era um na hora do almoço e um no final da tarde, que é justamente para as pessoas que iam trabalhar em Vila Real, eu imagino. E era bem precário, assim, o serviço público lá. Sim. É diferente da Bélgica, porque na Bélgica, por exemplo, Mons é uma cidade pequena, mas você vê a estação do trem, é uma estação gigantesca, é super Uhum. bonita, moderna. É uma cidade que tem supermercados, hipermercados, shopping, tem tudo. Apesar Sim. de ter 80 mil pessoas morando, mais ou menos, eu imagino que seja isso. Eu acho que são mais ou menos 80 mil pessoas. E tem museu, tem tudo. Se você falar assim, não, vou viver em Mons, você consegue viver sem precisar sair de Mons. Justamente, é uma das coisas que eu mais gosto em viver aqui. Além de a cidade, eu achar a cidade encantadora, nos aspectos cultural, é, assim, de socialização, o tipo de eventos que tem, a maneira como as pessoas vivem a rotina e a vida, assim, é muito compatível com aquilo que eu gosto, porque há movimentação, há fluxo de coisas acontecendo, mas de uma maneira menos acelerada, aquela maneira, não, foge daquela coisa da metrópole. Você não vai pegar um super trânsito aqui em Monte de manhã, né? Você não vai passar por uma aglomeração problemática. Você vai ter ali aquela questão de, se você pega um transporte público no horário de pico, tanto para ir como para voltar, vai estar cheio, você vai ficar em pé, talvez, eu falo que as minhas filhas pegam todo dia. Mas, de forma geral, é uma cidade que funciona muito bem, que atende bem em vários aspectos, isso que você falou de não precisar sair. É possível viver em Mons e não ir a Bruxelas nunca, se você não quiser. Se não tem algo lá especificamente que você quer fazer, você pode ficar aqui, além do fato de estar do lado da França também, muito perto da França, muito mais perto da França do que de Bruxelas. Então, por exemplo, o tempo que eu gasto para ir para Lille, que é uma cidade super, né, assim, famosinha na França, é o mesmo tempo que eu gasto, acho que é um pouquinho menos do tempo que eu gasto para Bruxelas. E aqui, por exemplo, eu nem moro em Mons, no centro de Mons. Eu moro num bairro de Mons. Estou a 10 quilômetros do centro de Mons. E eu também consigo viver aqui sem ficar indo para Mons, porque eu tenho tudo aqui também. Então, eu tenho aqui todos os bancos aqui embaixo, eu desço aqui, tem o Beobank, tem o outro, aquele outro que eu esqueci o nome, o ING, aí tem o hospital, tem dois hospitais particulares e públicos aqui, que é quase a mesma coisa aqui na minha região. Tudo, tá tudo aqui, um monte de escola e etc e tal. Então, eu acho pro meu estilo de vida, né, para aquilo que eu quero, para mim é bem melhor do que a capital, porque está menos sobrecarregado a nível de serviço, né, de demandas, e a gente tem uma oferta bem bacana de cultura e de infraestrutura também, como você falou, transporte, não é assim, uau, né, eu acho que principalmente transporte aqui em Mons deixa um pouco a desejar na questão, às vezes, do horário que a gente vem de Portugal e eu estava em Lisboa também, não dá para comparar, às vezes, com o interior de Portugal, como você comparou, logo a gente vê que na perspectiva fica parecido ou até pior no interior de Portugal. Mas aqui, por exemplo, tem linhas que param 10 da noite. Depois desse horário, se você não tem carro, você literalmente. Ah, mas eu preciso ir no hospital. O problema é seu. Porque também não tem serviço de transporte privado, como Bolt e Uber, que se usa muito em Portugal. Eu fui para lá agora e eu falei assim: nossa, se eu pudesse levar uma coisinha daqui de Portugal para lá, ia ser isso. Porque você faz aquelas viagenzinhas rápidas ali, pagando 3,50, 5, que seja 10 euros, mas é possível fazer. Aqui não é possível fazer isso. Quando a gente compara Mons com Lisboa ou Porto, eu acho meio que injusto, porque Mons é uma cidade realmente do interior. Sim, Beleza, não tem Bolt, não tem Uber,
Mas, igual eu te falei, na região que eu tive no Alentejo, em Ribeira de Pena, também não tem. Sim, imagino. Tem Bolt e Uber na capital, em Lisboa, tem ali no Porto, as grandes metrópoles, Braga, que é uma cidade bem Em grande. Bruxelas também tem, se for comparar proporcionalmente, né, com a É, Bélgica, então, sim. atualmente, a Ilana, para quem não sabe, ela tem um site onde ela conta um pouco da vida mesmo de um imigrante. Como que surgiu essa ideia de começar a escrever sobre a sua experiência, ô Ilana? Na verdade, é assim, eu escrevo aqui no sentido mais amplo da coisa, desde muito, muito, muito cedo. Eu gosto muito de histórias, gosto muito de contar, mas gosto muito de ouvir. Então, eu comecei com essa paixão por histórias, leitura, e aí depois eu comecei também a desenvolver isso na escrita. E era meio orgânico para mim, não era uma coisa de eu vou escrever com esse objetivo X. Não, era o contrário, eu preciso escrever porque eu tô vivendo isso daqui, porque eu preciso organizar isso daqui. Sempre foi a minha maneira de expressar um pouco. Porque apesar de eu parecer comunicativa, eu sou comunicativa muito no meu ciclo fechado. E o meu ciclo fechado normalmente também está vivendo aquela experiência. Então, assim, quando eu vou escrever, a minha maneira de colocar aquilo um pouquinho mais, estender essa expressão um pouco mais, né, para fora. E quando eu vim para Portugal, quando eu saí do Brasil, eu criei um projeto que era o Brasiluzando, né? Que era a ideia de fazer, ou seja, tá transformando algo de Brasil em luso, ainda que luso a gente sabe que se refere, né, a português, mas também é a forma de se referir às coisas concernentes a Portugal. Então, eu criei o Brasiluzando, e aí, como eu trabalho nessa área de comunicação, eu também já tinha começado na faculdade de design, eu criei toda uma estrutura visual para fazer. Porém, a verdade que eu sempre falava quando perguntavam é que o processo da imigração me engoliu. Eu não conseguia escrever enquanto as coisas estavam acontecendo, porque eu estava ocupada demais vivendo e superando aquelas dificuldades. Então, quando eu comecei o Brasil usando, deu muito certo. Deu muito certo. Eu conheci pessoas, pessoalmente, tá? Eu me encontrei no consulado no Rio, porque foi lá me encontrar. Ficou uma coisa assim que eu fiquei impressionada, na verdade, com as conexões que isso podia trazer. Porque começou a me ler gente que. Eu tinha uma publicação no Brasil usando, na página do Facebook, que mostra aquele alcance, aquela métrica, tinha mais de 100 mil de alcance. Aquilo era um número expressivo pra caramba. Só que, como eu falei, ali eu migrei em 2017, no final de 2017 para o começo de 2018, eu já não estava mais conseguindo alimentar aquilo ali. Mas eu continuei escrevendo, só que aqui no meu computador eu já não tinha mais aquele, não dá para eu parar para editar, para eu procurar uma imagem legal, para eu gravar nada. E aí, quando eu vim para a Bélgica, eu quis falar mais também sobre isso. Aqui na Bélgica, as experiências que a gente vive são maioritariamente positivas, então dá muita vontade de contar, porque eu, Ilana, não estou aqui colocando como ruim quem faz diferente, mas eu não gosto muito de usar a rede social como canal para reclamação ou para um relato tão negativo. Eu acho que a rede social é sua, cada um faz o que quiser, né, na sua própria rede social, mas eu, na minha rede social, eu gosto de compartilhar aquilo que vai, se não muito, pelo menos alcançar alguém. Olha, isso aqui eu também estou vivendo, eu li isso aqui, eu já estou assim. Bom, não sou só eu, ou caramba, dava, né? Tem essa situação também, nem tinha pensado nisso. Para mim tem que ser por aí afora. Então, quando eu vim para a Bélgica, isso voltou, né, ainda assim mais acentuado do que quando fui para Portugal, porque eu queria contar coisas, muitas coisas, né, as experiências com os belgas, na forma como eles são, festas daqui diferentes, cultura e coisas que eu comecei, né, com as quais eu comecei a ter contato, a própria convivência com a questão do francês, que eu acho um idioma encantador e que gera também situações muito interessantes. Aí eu viajei para o Marrocos, e aí o Marrocos fala francês. E aí você não pensa nisso quando você muda para um lugar. Você não pensa eu vou mudar para a Bélgica e daqui a 2 anos eu vou fazer uma viagem para o Marrocos e eu vou falar francês lá no Marrocos. Não. E aí quando você tá lá, você fala assim, caramba, eu vou fazer uma reserva aqui num restaurante barco aqui, eu vou fazer essa reserva em francês, porque é dessa vontade que vem. Não é tanto assim
não tem aquele, no meu caso, um cariz de blog, porque eu não tô, normalmente eu não sou muito síncrona. Eu vivo, aí depois eu volto e conto. Dessa viagem do Marrocos mesmo, vários dias depois eu fui pro site, eu levei um texto também, foi muito bem aceito, bem recebido, que foi o que eu conheci do Marrocos antes de conhecer o Marrocos de fato. Quando eu escrevi esse texto, eu já tinha conhecido o Marrocos, mas o que eu vivi antes de conhecer foi o que eu levei para o texto, a convivência com os marroquinos aqui na Bélgica, que é uma comunidade muito discriminada, muito, sabe, segregada pelas pessoas, principalmente pelos brasileiros. E foi daí que veio essa coisa de escrever. É sempre daí, como eu falei, não é como um objetivo, é mais como um meio em si. Eu quero contar essa história aqui, porque alguém pode estar precisando ou pode estar querendo ouvir essa história, ler essa história. E quem te inspira ou o que te inspira para escrever? O que me inspirou a começar a escrever foi a dificuldade que eu tinha comigo mesma, que sempre fui uma cabecinha meio complexa, muito, sempre fui de pensar muito e aquilo tudo. Eu tinha, desde criança, um vocabulário muito expandido, porque eu lia muito, e aí tá conectado uma coisa com a outra. E quando eu lia, eu entendia que eu fazia uma imersão num outro mundo. Quando eu tava com dificuldade, às vezes, de me encaixar ali no meu mundinho, eu fui filha única durante muito tempo, né? Minha irmã nasceu, eu já tinha 9 anos. Nesses primeiros anos ali, o escrever, essa inspiração, não estou colocando as aspas aqui porque eu não sei se é bem uma inspiração, mas o ímpeto, o impulso era justamente de criar essas realidades que eu gostava tanto das quais eu gostava tanto de imergir. Então, assim, eu lia um livro e depois eu acabava e falava assim, eu também quero imaginar uma fazenda, quem que moraria lá, que seria a história, o que aconteceu. Então, comecei a escrever assim, escrevia mais como criança escreve, uma coisa mais aleatória. Me inspirar para escrever a nível profissional e já na fase adulta é justamente gente que escreve muito parecido comigo. Eu admiro muito praticamente qualquer tipo de escrita, mas quem escreve sobre a vida, então, quem escreve crônica, quem escreve coluna de crônica, né? Assim, tinha ali aquela. Eu lia quando eu era novinha, na revista, assim, acho que era Danusa Leão. Tem aquela coluna em que ela vai, ela coloca uma crônica, aí depois eu li as crônicas do Drummond, né? Eu tinha um livro inteirinho de crônicas dele, e aí foi aí que veio a inspiração para escrever, e é por isso que eu vou mais para esse lado. Eu escrevo mais sobre o banal. Quando eu viajo, por exemplo, eu não vou lá, olha, eu vou escrever para vocês, esse restaurante foi assim, foi assado. Não. Eu normalmente vou parar para contar, olha, eu conheci um lugar que tem todo um significado, e lá uma pessoa me contou uma história, e pô, isso foi muito legal de descobrir, etc. O que eu senti desse povo, dessa cultura, foi tal coisa, que eu conectei com aquela outra coisa que eu já contei para vocês num outro texto. E aí, de inspiração, assim, vai vir meu primeiro nome aqui, eu vou falar da Roberta Ferrec, que é uma escritora casada com um francês, também tem uma história muito legal com imigração. Eu acho que ela é a inspiração de muita gente que tem uma vivência com escrita parecida com a minha. Ela morou na Holanda, ela morou em Londres, ela teve 3 filhos pelo mundo afora, tem uma filha dela que nasceu em Singapura, ela tem um cachorro chamado Brasil. Ela agora voltou para o Brasil e ela escreve sobre isso, sobre a vida, sabe? Daquela coisa bem Manuel Carlos, assim, que tá a pessoa andando ali, é isso. Essa é a minha inspiração para escrever. Quem escreve assim e quem tá escrevendo sobre essas coisas acaba me inspirando também a pensar, tá vendo? Eu tô aqui maravilhada com esse texto sobre essa banalidade, eu também quero contar essa outra banalidade que eu acho que alguém vai gostar de saber. E para quem quiser conhecer um pouco dos seus textos, da sua história, das suas histórias, como que faz para te achar? Na internet, na web, nas redes sociais? É assim, no cotidiano, eu tô lá no Instagram, com alguma história, alguma coisa. E eu não sou uma pessoa tanto de postar no feed, mas eu também conto umas histórias por ali. A gente fica com aquela sensação de que o Instagram não é um lugar onde as pessoas querem ver texto, as pessoas querem ver foto, mas eu sou sempre surpreendida positivamente com muita gente lendo textão no Instagram, um feedback normalmente muito bom. Paralelo a isso, eu criei o site justamente para ser o lugar onde eu coloco essas coisas maiores.
Eu tive a ideia de fazer uma newsletter, até criei um Substack, né, que é um site só para isso, para newsletters. Eu cheguei a enviar umas duas ou três, mas eu estava aí num processo de uma transição profissional, vamos dizer assim. Eu vou dizer mais que era uma recolocação. Eu saí de um trabalho que durou 2 anos e meio aqui na Bélgica, que não tinha nada a ver com escrita, com comunicação, que foi hiper importante para mim, que me abriu portas e me deu oportunidades muito legais, pelo qual eu saí muito grata. Eu até compartilhei no meu Instagram sobre isso, foi um processo super legal. Ainda tenho mil coisas para falar sobre, mas eu estava nesse processo, então eu não alimentei tanto, mas a minha intenção é que isso seja cada vez mais crescente. Eu já até avisei no meu Instagram, olha, vocês vão ver muita coisa daqui para frente, porque eu quero continuar, quero voltar e quero contar cada vez mais frequentemente essas histórias e colocar em registros essas banalidades, mas que principalmente para gente que vive em contexto de imigração, normalmente nem são tão banais assim, já cria uma importância, porque quando a gente migra, a coisa mais comum, às vezes, ela não é tão comum. Aquele levantar e começar o dia já envolve, às vezes, vários desafios, e eu acho que às vezes a gente tem um costume péssimo. A gente fez agora há pouco com as cidades, e você falou: olha, não dá para comparar Mons com o Porto e Lisboa. Claro que não. Mas a gente faz muito isso na vida de imigrante. Ai, olha lá a fulana, ela já comprou uma casa, ela já tem passaporte europeu, tá, mas e aí, como é que foi a trajetória dela? E você, né? Foi o que eu falei com você da nacionalidade. Eu acabei de dar entrada na nacionalidade europeia. É pouco? Não sei, porque eu não tinha origem, eu não tinha ascendência, eu não tinha nada. O que eu fiz foi entrar em Portugal com um visto que eu tirei sozinha, vencer 6 anos de processo, de jornada, de desafio, mudar de novo dentro da Europa, para chegar naquele dia lá e falar: eu quero ser portuguesa, tá aqui os meus documentos, eu posso fazer esse pedido. Então não é pouco e não dá para comparar esse processo com o de outra pessoa que também teve os desafios dela, mas que são coisas completamente diferentes. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o seu Instagram e para o seu site, para quem quiser acompanhar a Ilana. Você faria tudo novamente? Faria. Essa pergunta, principalmente quem me conheceu nos anos de Portugal, que as coisas eu estava só apanhando da imigração, do processo de imigração, surpreende sempre a resposta, porque eu sempre falo que eu faria novamente, porque eu não trocaria a pessoa que eu sou hoje, a carga que eu tenho hoje, a noção, os aprendizados, pela de antes, pelo conforto de antes. Então, eu faria tudo novamente. Mesmo o processo de Portugal, mesmo já conhecendo a Bélgica, amando, sendo feliz aqui, eu faria tudo novamente. Você tem saudade de alguma coisa do Brasil, assim? Eu tenho saudade do Brasil, que quem mora fora, sabe? É uma coisa que me fazia. Hoje em dia é mais fácil, curiosamente, estou mais tempo longe e é mais fácil. Mas no começo era ouvir o hino nacional, ouvir a bandeira, e eu já senti aquele aperto por dentro, porque foi só quando eu saí do Brasil que eu consegui vislumbrar o Brasil, o que que é. Entender, lembrar daquele ônibus lotado que eu já não pegava na minha vida, na minha rotina, não tinha, mas lembrar que em algum momento eu tinha pego, e o que que tinha, aquele povo trabalhador que dá o sangue, que vem aqui para fora e dá o sangue também aqui, que luta, que essa brincadeira do brasileiro não desiste nunca, é porque o brasileiro não desiste, a gente vem para cá, a gente dá o suor, dá o sangue, e lá também tem muita gente lutando, gente que não pode sair, que não quer sair. Que bom que tem gente que não quer sair, que fica lá o Brasil daquele jeito. Eu tenho saudade disso, muito mais do que de uma pessoa específica ou de uma coisa específica, uma comida, não. É uma saudade do cheiro do Brasil, do que é o Brasil. Isso eu tenho uma saudade enorme. Sempre tive. Vou ao Brasil, já fui acho que umas 3 ou 4 vezes nesse período que eu tô fora, é muito, para o que a maioria das pessoas que eu vejo nesse tempo que eu tô aqui, é muito, porque eu sinto falta disso. Não voltaria a morar lá neste momento, mas sinto saudade especificamente da energia do Brasil. E se você pudesse dar um conselho para quem está planejando imigrar ou recém-imigrou, qual seria esse conselho? Com certeza seria um conselho que vai parecer muito clichê, mas que a gente não tem facilidade em colocar em prática, que é: seja aberto, esteja aberto para o novo. Não dá para se mudar do Brasil por qualquer que seja a sua motivação e querer carregar o Brasil com você nas suas costas. Não porque o Brasil não é algo bom para se carregar, porque eu acabei de fazer um elogio enorme ao Brasil, mas porque você precisa.
ou vai viver melhor, na minha opinião, por isso é um conselho, né? A gente dá de acordo com a percepção da gente. Você vai ser mais feliz, vai viver coisas incríveis se você estiver aberto para o novo. E isso eu vivi estando em Portugal, e isso eu vivo muito aqui na Bélgica, onde tudo é muito diferente. Lá em Portugal você pode ir num lugar e falar, isso aqui parece com o Brasil, tem alguém falando o meu idioma, eu conheço essa música, mas quando você está aqui fora, num lugar tão diferente, e você topa, às vezes é um passinho que você dá, eu vou ouvir essa história, eu vou olhar para esse lugar, eu quero ouvir essa música, você descobre um mundo inteirinho novo ali onde você mora, só porque você está aberto. Você descobre novos gostos, você prova outra comida, você vive uma outra maneira e fala, pô, que legal, eu posso não querer viver isso aqui, mas eu conheci, eu me abri e vi se é legal ou não, e eu vou contar isso aqui para alguém, e eu tô com isso comigo e ninguém te tira isso. Você pode voltar a morar no Brasil hoje, viver o resto da sua vida lá, mas ninguém tira o que você aprendeu, o que você viveu nesse período. E para isso é preciso estar aberto ao novo, aberto ao outro também, né? Aquilo que o outro tem para te contar, para te mostrar, para te oferecer. Esse, sem dúvida, sempre vai ser o meu conselho para quem vai emigrar. Mais do que se prepara, junta dinheiro, faz isso, mas vem aberto, vem pronto, vê o que que tem aqui, dá uma espreitadinha, que tem muita coisa. Ilana, eu sinto que com toda a sua bagagem, tudo que você já passou, 2 imigrações, 6 anos de experiência como imigrante, a gente podia passar um dia inteiro aqui conversando sobre Com certeza. imigração, mas a gente já está finalizando aqui, até por causa do nosso tempo, Uhum. e eu queria te agradecer por ter aceitado essa entrevista, ter topado e estar aqui compartilhando a sua experiência, e tenho certeza que você tem muita história, muita bagagem e que as pessoas que quiserem te acompanhar, com certeza elas vão agregar muito conhecimento e poder se planejar, vendo tudo que você passou durante esse tempo na sua trajetória. Então, eu queria te agradecer por estar aqui hoje no Pode Ir Podcast. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal. São histórias que eu já gosto de contar, mas nessa troca aqui, nesse bate-papo, foi muito bacana de participar. Achei o projeto incrível, acho que vai vir muita coisa legal. Foi muito bacana ter participado. Obrigada.